Hoje, irmãos, então, eu quero falar com vocês sobre uma passagem bíblica que está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Amém? Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Hoje nós vamos trabalhar um pouco com esses textos aqui de Lucas, tá? E o tema da pregação é: Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. E eu gostaria de falar um pouco disso com vocês. Primeiramente, eu quero apresentar quem era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos no Império Romano. Ele era considerado um traidor e pecador pelos judeus, por quem era odiado. A sua função era vista com maus olhos, associada à desonestidade e ganância. Provavelmente, ele era corrupto e mexia com coisas ilícitas. Ele vivia na cidade de Jericó, onde tinha um comércio muito forte. Lá é onde as pessoas iam fazer o seu comércio, levavam suas coisas para a venda. Lá corria muito dinheiro. É como se fosse São Paulo aqui para nós, onde você acha tudo lá, as pessoas quando queriam algo iam lá, em Jericó. Ele era um homem muito rico, muito importante na cidade. Ele tinha muitas posses, mas mesmo assim algo faltava dentro dele. E isso foi uma das coisas que me chamou mais atenção nesse texto. O que fez Zaqueu querer ver Jesus? O que tocou aquele homem para querer ver Jesus? Um homem bem-sucedido financeiramente, um cargo alto na sociedade, né? Aparentemente não tinha nenhuma doença, poderia ter o que ele quisesse, poderia ter mulheres que ele quisesse, mas Zaqueu tinha algo dentro dele que o incomodava. Porque, irmãos, as pessoas que vivem nesse meio, o que importa para eles é o glamour, é posses. O quanto mais tem, ele é mais admirado pela sociedade. E Zaqueu, ele tinha tudo isso. Mas algo não fechava ali. E eu cheguei a uma conclusão, pensando sobre isso, que um homem que tem tudo isso, né? Me pus no lugar dele. E eu cheguei a uma conclusão. Que tudo que ele tinha conquistado não tinha suprido aquilo que ele tinha lá dentro. Né? Era algo para ele que eu creio assim ele olhando a sua casa maravilhosa,
aqueles banquetes, todas aquelas mulheres, todo aquele dinheiro, né? Ouro, devia ter muito ouro. E mesmo assim, lá dentro dele, algo o incomodava ainda. E eu entendo que aquele vazio já era algo despertando ele. Porque, irmãos, provavelmente, alguém já tinha falado de Jesus para ele. Provavelmente ele já tinha escutado os milagres de Jesus. E aquilo, com certeza, gerou algo dentro dele. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele correu. Ele correu para ver Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de estatura baixa, não era um homem alto, e que com a multidão ele não conseguia ver. Então as pessoas estavam atrapalhando ele. E ele pegou e o que ele fez? Ele viu uma figueira e ele subiu nessa figueira. E eu fui procurar para ver o tamanho que era essa figueira. E eu pesquisei e diz que uma figueira brava, ela pode chegar até 20 metros de altura por 1,80 de largura. Agora vocês imaginam um homem baixo, de pequena estatura. Eu creio que essa árvore ainda não estava tão alta, deveria ser mais baixa, porque a dificuldade dele foi muito grande. Né? Vamos se colocar no lugar dele. Imagina você querendo ver Jesus passando aqui na frente, um monte de gente, o que você iria fazer? Algo você teria que fazer. Ele não queria perder aquela oportunidade naquele momento. Então, eu quero falar com vocês 6 pontos que Zaqueu vai nos mostrar aqui nesse texto, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida. E um dos pontos, o primeiro é: não se importe com o que os outros vão pensar. Imagine você aqui, sabendo que Jesus vai passar aqui. Imagine uma pessoa muito importante aqui de Maringá. Vamos falar assim, um prefeito, um vereador que é bem conhecido, alguém famoso aqui. Se você vê essa pessoa subindo em uma árvore, você vai falar: nossa, mas aquela pessoa está fazendo isso. O que será que ela está dentro dela? O que será que... E as pessoas começaram a se incomodar com isso. Eles começaram a zombar dele, eles começaram a tirar sarro dele. Eu creio que falavam: desce daí, o que você está fazendo aí? Né? Eu imagino que as pessoas queriam tirar aquilo dele. Mas ele não se importou em nenhum momento. E ele continuou. E ele continuou lá. Irmãos, quantas vezes as pessoas nos chamam de caretas, de fanáticos, por servirmos a Deus, por seguirmos a Cristo, né? Quantas pessoas falam: nossa, mas vocês não... O que vocês fazem? É tudo que não pode, vocês não fazem nada, a vida de vocês deve ser chata. E eu confesso que, antes de eu me converter, eu tinha um pouco disso na minha cabeça. Na frente da minha casa tinha uma igreja. E eles gritavam muito naquela igreja. E eu ficava muito irritada. E eu falava assim: meu Deus, para que grita tanto? Jesus não é surdo. Quem que nunca falou isso? Que não é convertido, né? Depois eu fui entender, né? Claro. Então as pessoas não entendem o que tem dentro do nosso coração, né? E uma das coisas, logo quando eu e o Nilson nos convertemos, a gente nunca tinha ido em nada assim de pessoas evangélicas, nada. Um amigo nosso nos chamou para ir em um luau. Acho que até já comentei com alguns aqui. E a gente falou: vamos lá ver o que é, como é que é. A gente tinha ido umas 2, 3 vezes na igreja. E chegando lá, a gente viu uma mesa bonita, com frutas, e as pessoas rindo, e as pessoas conversando. E aquilo mexeu comigo. Porque a gente estava acostumado a ir só em churrasquinho, e aí as pessoas bebiam para ficar alegre. E ali não. Ali só tinha suco, refrigerante, fruta, bolo. E aquilo chamou a nossa atenção, né? A gente chegou em casa, comentou um com o outro, falando assim: nossa, não precisa disso, né? Que povo feliz, que povo contente, né? O que será? E aquilo despertou dentro de mim também. O que será que esse povo vê
que é tão feliz, tão animado, né? E aquilo, eu fiquei dias pensando aquilo. Eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero experimentar essa alegria do Senhor, né? Outro exemplo também que nós temos, o Nilson, quando ele parou de beber, ele bebia cerveja, não era nada assim, mas às vezes no final de semana a gente fazia um churrasquinho, uma coisa, ele bebia. E quando ele parou de beber cerveja, as pessoas não aceitavam. Gente, os amigos nossos não aceitaram. Falaram, não, cara, você não vai beber. Não, cara, não. Mas por quê? Só porque você está indo na igreja? Para com isso, cara. Não tem nada a ver, não. Pode beber. Eu falava, não, é algo de mim. Não, então bebe sem álcool. Ele falava, gente, eu não quero. Não quero. Não é porque tem álcool, não. É algo que não faz parte da minha vida. Eu não preciso disso para me sentir bem. Então, se nós fôssemos nos importar pelos que as pessoas falaram para nós a gente não estava aqui hoje, né? Então, uma das coisas é essa: não se importe com o que os outros vão pensar. Siga em frente. Se você está começando agora no Evangelho, siga em frente. O que importa é o que Deus está falando no seu coração. Segunda coisa. Coisas que nos impedem de chegar a Jesus. Zaqueu ali, o que estava impedindo ele era a multidão. E ele enfrentou a multidão e ele achou um jeito. Ele queria muito isso. E ele foi e ele conseguiu. Então, que coisas são essas? Algumas coisas, tá, gente? Eu coloquei aqui porque são muitas coisas. E eu quero falar para vocês. Então, algumas coisas que nos impedem de chegar a Jesus. A indiferença. Uma atitude de falta de interesse pela vida espiritual. Pessoas que não têm nenhuma vontade de conhecer Jesus. Essa semana eu estava vendo um vídeo no Instagram e tinha um rapaz que ele saía nas ruas e ele ia até as pessoas e falava assim, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Acho que ele passou ali umas 5, 6 pessoas. E a maioria delas falava assim, conheço, já ouvi falar. E ele falava assim, mas você não tem interesse de saber quem é Jesus, quem foi Jesus, o que ele fez? Não, tá bom assim. Por que eu vou querer saber de Jesus? E a indiferença, irmãos, era muito grande na fala deles, até mesmo de desdenho. Alguns riam. Então, assim, essa indiferença estão hoje bloqueando essas pessoas de chegar até Jesus. Outra coisa é o orgulho. A sensação de não precisar de Jesus, de achar que é Ele que controla a sua vida. Que tudo que você tem foi conquistado pela força do seu braço. Irmãos, as pessoas são orgulhosas. Elas não entendem que tudo que nós temos, que tudo que nós conquistamos é pela permissão de Deus. As pessoas acham que eu sou o bom, eu sou o melhor. E através disso elas conquistam as coisas. Mas elas nem imaginam que se Deus tirar a mãozinha dele, o que acontece. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas mesmo assim, alguns ainda não entendem isso. Mesmo assim, alguns ainda se acham. Não, eu vou sair daqui desse trabalho porque eu sou bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o orgulho nos impede de ver a Deus. Uma coisa que eu vejo em muitas pessoas, é o coração duro. Não tem um coração aberto para receber o amor do Pai. Tinha uma pessoa, essa pessoa era até já evangélica há anos. E eu falava assim, mas o Senhor te ama. Jesus te ama. Não, Ele não me ama. Eu não sinto que Ele me ama. Aí eu falei, mas como você não sente? Como que você é cristão há tantos anos e não sente o amor Pai? Não, Ele ama os outros. Ele fala assim, Ele ama até você. Ama você, mas Ele não ama. Irmãos, isso é um coração duro. Porque quem conhece
as escrituras e conhece a palavra, não tem como assim não sentir o amor do Pai pela sua vida. É um amor, irmãos, é um amor tão bom que quando a gente sente, é algo que nos preenche tão profundamente que nada mais importa. É algo que nos invade, que nos toma, que você fica até sem palavras diante do Senhor. É um sentimento assim maravilhoso. E quem sente o amor do Pai sabe o que eu estou falando. Então, irmãos, não tem um coração duro. Fala, Senhor, se o meu coração está duro, Pai, que eu possa ver o teu amor, que eu possa sentir o teu amor, porque eu tenho certeza que se você falar com o Senhor, Ele vai fazer com você o que Ele fez comigo, o que Ele fez com cada um aqui. Outra coisa é um medo, que é o que eu praticamente acabei de falar, o receio de julgamentos humanos julgamentos humanos que nos impede de se entregar totalmente a Deus. E aqui eu quero falar sobre até mesmo dentro da sua casa. Quantas pessoas que chegam até nós e falam, nossa, mas se eu falar que eu estou indo numa igreja evangélica, minha família vai ficar louca. A minha família não vai aceitar. E por isso muitos se retraem. Eu estava escutando um testemunho de um pastor falando que chegou um irmão para ele e falou, pastor, eu não entendo às vezes muitas coisas. Eu era um pinguço, um cachaceiro, eu ia nos churrascos com a minha família, arrumava confusão, brigava com todo mundo e ninguém falava nada. Hoje eu estou aqui na casa de Deus, estou servindo ao Senhor e tem pessoas da minha família que nem olham na minha cara. Então, assim, irmãos, o que levam essas pessoas a pensar isso, né? Olha só como que tá as coisas aí fora. A pessoa, se ela se aproxima de Deus, ela é vista dentro da sua própria família, né? Quem que nunca aqui que chegou alguém da família e falou, ih, vai virar crentinha agora. Ah, vai virar crentinha. Ih, agora vai andar com a Bíblia debaixo do braço. Quantas pessoas já escutaram isso de alguém dentro da própria família? E isso acontece muito. Então, por medo, muitas pessoas não se chegam a Deus. Porque a própria família segura isso dentro da casa. Então, assim, esse medo aqui é uma das coisas mais difíceis que eu vejo que as pessoas passam, sabe? Elas não entendem quando você quer se converter, quando você quer chegar até o Senhor. Outra coisa é as distrações. O excesso de ocupações, celulares, redes sociais, que tiram o foco e a atenção de Deus. Quantas coisas chegam no domingo para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar de vir ao culto? Aparece alguém na tua casa? Aparece alguma coisa para você fazer? Então o inimigo ele vai arrumar coisas para tirar sua distração, as redes sociais, aí você fica lá no celular, aí você fica lá no YouTube, no Instagram, e tá chegando a hora de ir pro culto, e deve você falar assim, eu não vou não, nossa, estou cansada, ainda tem que me trocar, não vou não, vou ficar aqui quietinho. Quantas distrações nos tiram na hora de nós irmos servir ao Senhor? E isso nos impede de chegar a Jesus. Conceitos errados sobre Deus. Quantas pessoas têm ideias equivocadas sobre quem é Deus e como Ele age? Irmãos, as pessoas não conhecem a Deus, não querem conhecer e falam de Deus como se fosse algo que elas conhecessem, né? Pessoas que dizem assim, não, se Deus existisse, não tinha guerra, não tinha fome, não tinha nada disso. Então essas pessoas nem conhecem a Deus e já nem querem saber. Elas têm um conceito errado do Senhor
E aquele conceito elas tomam para elas e acabou. Então, conceitos errados sobre Deus nos afastam da presença dele. Falta de intensidade na busca. Uma busca superficial e sem profundidade necessária para um encontro verdadeiro com Deus. Irmãos, se você não tiver uma busca, se você não buscar intimidade com o Senhor, se você não orar na sua casa, se você não entrar no teu quarto, se você não ler as Escrituras, você não vai se chegar a Deus. Porque não tem como você se chegar a algo que você não conheça. Então nós precisamos ter mais intensidade com o Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo mais. Amém? Essas são algumas das coisas que nos afastam da presença de Deus, de estarmos na presença de Deus. O terceiro tópico é o que Zaqueu fez que chamou a atenção de Jesus. O que Zaqueu fez? Jesus estava ali no meio da multidão e ele falou com quem? Com Zaqueu. Em Apocalipse 3, 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Será que nós estamos deixando o Senhor entrar? Será que a nossa porta está aberta o suficiente para que ele entre? Como diz aqui, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Será que as nossas portas, o Senhor está conseguindo entrar dentro do nosso coração? Só que o Senhor ali, ele sabia o que Zaqueu tinha dentro dele. O Senhor sabe. O Senhor sabe quando nós estamos realmente abertos, quando nós estamos realmente quebrantados na sua presença. E o Senhor, ele tem pressa por nós. Ele tem pressa por nós. Porque Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor, ele tem pressa em estar conosco. O Senhor, ele está aqui, parado, só falando assim, filho, abre. Abre a porta para mim entrar. Só quero falar com você, só quero te tocar, só quero que você me sinta. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria mesmo. Porque o Senhor, ele nunca vai arrombar uma porta. Nós temos o livre-arbítrio de querer a presença dele ou não. Ele nunca vai querer fazer algo te intimidando, te forçando. Não. Ele diz aqui, se ouvir a minha voz e abrir a porta. Como é difícil a gente abrir a nossa porta para o Senhor. Às vezes o Senhor está falando tanto com a gente está tão perdido com vozes, com distrações, com coisas, e a porta está fechada. Quantas pessoas que a gente conhece, que estão há anos na igreja, mas que você fala assim, realmente essa pessoa não teve um encontro com Deus. A gente sabe pelo que ela fala, a gente sabe pelo que ela faz. Então o Senhor só está aqui, esperando. Desça depressa que hoje me convém entrar na sua casa. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para o Senhor. Para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque, irmãos, Jesus não vai até você por sua condição, mas sim por um coração quebrantado. Vou ler de novo. Porque Jesus não vai até você por sua condição,
mas sim por um coração quebrantado. Se Jesus fosse olhar Zaqueu pelos nossos olhos humanos, nossos olhos que julgam, como as pessoas estavam julgando, ele não iria até Zaqueu e falava, desça depressa que eu vou na sua casa. Ele não faria isso. Porque a condição dele era um cara que cobrava impostos dos pobres, com certeza ele era ganancioso, pegava dinheiro, mexia com coisa errada. Por que Jesus, então, chamou Zaqueu? Porque ele viu o esforço de Zaqueu e ele sentiu. O Senhor sabe quando o nosso coração está aberto para ele. E ele está ali esperando. Ele está aqui do nosso ladinho, falando para cada um, ei, abre o coração, abre a porta para mim. Então, o Senhor, ele não tem filhos preferidos, ele tem filhos que o preferem. Quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim, vocês são os escolhidos, não, porque vocês isso aqui. Irmãos, o Senhor só está esperando um momento, para que ele te escolher. Porque ele não tem filho preferido, ele tem filhos que o preferem. E Zaqueu preferiu Jesus. Zaqueu preferiu Jesus naquele momento. Zaqueu quis estar com Jesus naquele momento. Porque muitos ali não preferiram Jesus, mas Zaqueu sim. E ele preferiu, não só preferiu, mas ele abriu a porta do coração dele. E é o que Jesus está esperando de cada um de nós. Jesus está esperando isso prontamente. E ele tem muita paciência com a gente. Muita paciência. Que às vezes nós humanos, seres humanos, não temos. Porque às vezes nós oramos por pessoas. E às vezes até desistimos. De falar, não vou mais orar. Mas Jesus não. Jesus está ali. Esperando. Jesus está ali, esperando. E Zaqueu preferiu a presença do Senhor. Outro tópico que eu quero falar com vocês é mudança de caráter. Irmãos, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha o que ele disse. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu, naquele momento que o Senhor esteve na sua casa, ele se constrangeu. Porque a palavra de Jesus nos instrui, nos ensina, mas a sua presença nos constrange. E isso é fantástico. Nós aprendemos ao Senhor, nós vemos aqui, aprendemos a palavra, nós aprendemos do Senhor, mas quando Ele vem sobre nós, nós ficamos constrangidos. A presença dele nos constrange. E eu creio que Zaqueu, na casa dele, naquele momento que o Senhor estava lá, ele estava constrangido. Ele deve estar falando, Jesus está na minha casa. Eu mesmo sendo um pecador, Jesus está aqui. Ele veio até aqui. E quantas coisas eu fiz de errado, quantas pessoas eu defraudei, quantas pessoas eu fiz mal, mas Jesus está aqui. E ele foi até o Senhor e disse, caso tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmãos, quando nós somos tocados pelo Senhor, e estamos fazendo algo de errado, o Espírito Santo vem sobre nós e nos diz aqui, ei, isso não é certo, olha o que você está fazendo. Será que o Senhor vai se agradar disso? É aquela vozinha que você fica, que coisa ruim que está me dando, eu acho que não vou fazer mais isso, não. Eu acho que está errado. Não vou mais fazer isso.
E eu creio que ali naquele momento, como ele estava aberto para receber o Senhor na sua casa, ele se constrangiu. E ele falou, não, eu vou parar. Chegou no Jesus e falou, não, eu vou, tudo que eu fazia de errado, Senhor, eu vou reverter a situação. O que eu fiz de errado com as pessoas, eu vou devolver. Se eu roubei, se eu defraudei, eu vou fazer. Porque o nosso caráter, ele é moldado com o tempo. Só que tem algumas coisas que nós sabemos, que nós fazemos, que não agrada ao Senhor. E aquilo vem tão dentro do seu coração que você não consegue. Se realmente você se entregou, se realmente você abriu a porta do seu coração para Deus, você não consegue mais fazer. E quando você faz, você se sente mal. Você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Você fala assim, Senhor, por que eu fiz isso? Ô, Pai, me perdoa, eu não queria ter feito isso. E na mesma hora o constrangimento vem, né? Vem e você pede perdão para Deus. Porque, irmãos, nós vamos pecar, nós vamos cair. Mas o que importa é se nós reconhecermos o nosso erro perante a Deus. Isso que é o mais importante, né? E naquele momento, Zaqueu confessa o que estava tirando a sua paz. Pois quando Jesus entra na sua casa, há uma mudança de caráter. Não conseguimos continuar fazendo aquilo que fazíamos de errado. E se fizermos, sentimos arrependimento. Por isso, muitas vezes escutamos a palavra. Mas se você não estiver aberto para ela entrar, não adianta nada. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, como disse, entrar aqui e sair por aqui, não adianta nada. Não adianta. Porque se você não entendeu o que Deus está falando, o que Deus quer te mostrar, não adianta nada, irmãos. Agora, quando você está aberto e você escuta e põe em prática, aí sim é um coração quebrantado. Aí assim é um coração com mudança de caráter. Aí assim é Deus agindo na sua vida. E através da sua vida, você vai ser espelho dentro da sua casa. Porque uma coisa melhor do que a gente ver um ente querido da gente mudando. Como é bom quando você fala assim, nossa, aquela pessoa está tão mudada. Aquela pessoa, ela fazia isso, ela não faz mais. Ela falava palavrão, ela não fala mais. Ela roubava, ela adulterava. E hoje ela não faz mais. Então, assim, o primeiro exemplo somos nós dentro da nossa casa. Porque através da nossa vida nós vamos ser espelhos para os outros que estão lá dentro. E através dessas pessoas, através de você, essas pessoas vão chegar a Deus. Porque se realmente nós estamos com o Senhor, não há como o caráter não mudar. Não há como. Não há como. Se você vê alguém que fala, não, eu sou cristão há 15 anos, 10 anos, 20 anos, continua fazendo as mesmas coisas erradas. Não mudou em nada. Irmãos, me desculpe. Mas Jesus não entrou no coração dela. Jesus não entrou. Ela simplesmente é um frequentador de igreja. Um frequentador. Não houve mudança de caráter. Só que ali Zaqueu, ele foi tão tocado, impactado, que na hora ele reconheceu o erro e falou com o Senhor. Nós possamos, então, às vezes, quando o Espírito Santo está nos falando, ei, olha aí, não faz isso. Irmãos, escutem a voz de Deus. Escutem, eu sei que não é fácil. Tem alguns pecados que aprisionam pessoas realmente, sabe? Pessoas que ficam aprisionadas. E as pessoas, às vezes, é muito difícil. Mas nós vimos tantas pessoas serem mudadas, né? Quantas pessoas aqui, cada um deve conhecer aqui, pessoas que você olhar e falar assim, nossa, realmente Deus existe. Tem pessoas que nem acreditam, mas quando vê falar, nossa, realmente o Evangelho transforma. Né? Então que nós possamos mudar o nosso caráter, né? Diante do Senhor.
Que nós possamos fazer as coisas certas diante dele. Amém? A quinta coisa, irmãos, que eu quero falar com você, que é, por que muitos não preferem a Jesus? Por que as pessoas não preferem Jesus? Por quê? Porque uns querem e outros não querem a Jesus. É tão triste quando você fala do amor de Deus, a pessoa fala, não quero saber, não estou afim. Como isso é doído? Porque quando nós sentimos a presença e sabemos o que Deus faz, a gente quer compartilhar com as pessoas. Nós queremos ver a mudança nas pessoas através da nossa vida. A gente quer que elas sentem o amor de Deus, que elas sentem a paz do Senhor. Mas infelizmente elas não querem. Muitas não querem. E isso nos entristece muito. Mas o Senhor não obriga ninguém a fazer nada, né? Nós temos o livre-arbítrio. Porque essas pessoas, irmão, elas são governadas por outros deuses. Não é o Deus nosso, não é o Senhor Jesus Cristo. É outros deuses que governam a vida delas. Exemplo, Deus do dinheiro, pessoas avarentas que sua vida gira em torno do dinheiro. Acham que o dinheiro é que traz felicidade. As pessoas, quando é o Deus do dinheiro que elas são, que levam elas a fazer coisas, é uma das coisas mais difíceis de tirar do homem para a conversão. O dinheiro, ele levanta o ego das pessoas, ele compra tudo que a pessoa quer, e ele não vai querer servir a Deus na mente dele, na cabeça dele. Eu dar dízimo? Não. Eu ofertar? Não. Eu ajudar uma pessoa que está com necessidade? Não, o dinheiro é meu. Eu conquistei com o meu suor. Eu não vou dar nada para ninguém, não. Cada um que se vire. Já escutei pessoas falando isso. Não, meu dinheiro não. As pessoas que se virem. Não estou nem de ver alguém passando fome, necessidade. E saber que você tem condição, irmãos, e não ajudar. Isso é um dos piores sentimentos, a ganância. Eu estava falando uma reportagem que em Camboriú é o maior índice de suicídio no Brasil. E lá em Camboriú, quem já foi lá, irmãos, lá é outro mundo. Os carros mais caros que existem, o luxo, lá é coisa assim, prédios enormes, espelhados, pessoas famosas, está lá em Camboriú. Só que lá é onde mais as pessoas tiram a sua própria vida. Por que será? Porque não é o dinheiro que traz felicidade. Não é o dinheiro que compra a vida. Não é o dinheiro. Eu até estava num chá de mulheres que eu compartilhei com as meninas, um testemunho quando eu fiz a minha cirurgia. Quando você passa por um momento tão difícil na sua vida, que nada, o dinheiro não compra nada, você realmente está na mão do Senhor. E ali eu fiquei na mão do Senhor, porque a minha cirurgia, precisei abrir a barriga outra vez, e naquele momento não tinha nada que eu pudesse fazer. Nada. Nem se eu tivesse 1 milhão ali de reais, eu não poderia fazer nada. Sabe? E as pessoas, quando elas estão no leito de morte, o que elas fazem? Elas pedem para ver os filhos, elas pedem para ver os parentes. Elas não vão pedir para ver o carro luxuoso dela. Elas não vão pedir para ver o extrato bancário. Elas pedem a família, que é o que realmente importa. Mas a pessoa, quando ela é manipulada pelo dinheiro, ela precisa passar por algo assim, para entender quem realmente tem o poder, que o poder está só nas mãos de Deus.
né? Porque a pessoa, quando ela tem uma doença, que ela precisa de um transplante, ela pode ter milhões, mas ela não consegue comprar um órgão. Não consegue. Perante a lei, não, né? Tem pessoas aí que têm coisas erradas, mas perante a lei ela não consegue. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, parar e pensar o que realmente é importante na nossa vida. É só o trabalho? É só o trabalho que é o mais importante? Outra coisa importante também é o Deus da mentira. São pessoas que vivem mentindo para manipular pessoas e não sentem culpa nenhuma por isso. Quem que não conhece alguém mentiroso? Essa pessoa ela já fica ali, né? Como diz, queimada no meio das pessoas. Fala, ixi, fulano falou isso? E pode descartar. Porque ele fala, não se leva em conta, não. Não se leva em conta o que ele fala. Olha o que a mentira faz com as pessoas. Olha como que as pessoas são vistas perante as outras. Quando é uma pessoa mentirosa, né? A pessoa, ela perde totalmente a palavra perto das outras. Ela vira uma pessoa que ninguém quer estar perto. Porque tudo que ela fala, ela quer ganhar alguma coisa. Ela mente, ela trapassa para ter o que ela quer, né? Deus do engano, ela engana as pessoas em tudo. Tem gente que vive numa vida que você fala assim, não é possível. Essa pessoa aí não pode estar em sã consciência. Ela engana tantas pessoas, ela vive num mundo tão de, sei lá o que tem na cabeça, que ela às vezes acha que está vivendo na mentira porque chega a ser a verdade para ela. De tantas coisas que a gente vê, coisas que as pessoas fazem, quando são mentirosas, quando elas enganam as pessoas. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, essas coisas fazem essas pessoas não preferir a Deus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, vamos ter que mudar algumas atitudes. Pois vamos ter que abrir mão de algumas coisas erradas que fazemos. Mas nós não queremos deixar de fazer. Muitas pessoas não querem. Mesmo sabendo que está errado, elas não querem parar. Elas preferem até perder a paz, a salvação, mas elas não param. Aquilo não é nada importante para ela não quer saber. Porque, irmãos, quando nós entregamos ao Senhor, Ele vai nos pedir algumas coisas para que Ele possa cumprir o que Ele tem na nossa vida. Ele vai pedir para você pedir perdão para alguém que te fez mal, para você voltar ao passado, consertar coisa lá que está parada até hoje, errado. E quem quer fazer isso? Quem quer pedir perdão para alguém? Quem quer voltar lá atrás e consertar um erro? As pessoas falam, eu não, deixa eu quietinho aqui, vou ficar nessa minha vidinha aqui, sem Jesus mesmo, porque é muito complicado abrir mão das coisas por causa de Jesus. Não, para mim tá bom assim. Será que eu e você estamos abertos para renunciar coisas que estamos fazendo de errado? Porque nós precisamos primeiro reconhecer o nosso erro e depois mudar. Será que nós estamos reconhecendo o que fazemos? Como é difícil para nós, né, reconhecer o erro e ter que mudar. Não é fácil, irmãos. E a maioria das pessoas não querem mudar. Elas não querem. Só que Zaqueu, ele confessou seus erros perante o Senhor. Ele chegou ao Senhor e falou, Senhor, realmente, eu fiz coisa errada. E o Senhor perdoou na mesma hora. Porque o que o Senhor está esperando é só falar assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Se eu tenho que fazer isso, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ir lá pedir perdão para alguém. Me ajuda a ir lá consertar o que eu fiz de errado. Me ajuda, Senhor.
E eu tenho certeza, irmão, que se você pedir, o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? E o último tópico, que é o sexto, é a salvação entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu estava disposto até mesmo a perder a sua riqueza. Ele realmente sabia que Jesus poderia mudar sua história e lhe trazer a paz que ele tinha perdido. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou na sua casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Isso é fantástico. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Irmãos, Zaqueu aqui, ele simboliza o quê? O arrependimento. Ele simboliza a humildade e a busca por redenção. Mostrando que a graça de Deus alcança a todos, mesmo os considerados perdidos ou indignos pela sociedade. A história de Zaqueu destaca a capacidade de transformação através do encontro com Cristo, onde a superação do orgulho, a confissão de pecados e a reparação dos erros trazem uma vida nova e um sentido de salvação. Eu até estava mostrando para o Nilson ontem, eu vi um cara no Instagram dele, ele faz coisas sociais, e o ministério que ele faz, que ele pratica, ele é cabeleireiro, não sei se alguém conhece. Ele vai até morador de ruas. Ele chega nas pessoas que estão mexendo em lixo, dormindo, debaixo de pontes, coisas, e fala assim, ó, eu vim aqui te dar uma chance, eu quero te levar lá no meu salão, você vai tomar um banho, você vai fazer uma refeição, eu vou cortar seu cabelo, vou fazer sua barba. E a maioria aceita. Irmãos, eu mostrei para isso, aquilo me impactou. Se você vê uma pessoa, tinha um lá que fazia 4 anos que não tomava banho. Eu não acredito, né? Faz 4 anos. Gente, o pé dele era preto, ele era inteiro, o cabelo dele era duro. Quando ele tomou um banho, fez a barba, cortou o cabelo. Vocês não imaginam que pessoa bonita. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, não é a mesma pessoa. E eu comecei a olhar aqueles vídeos, e ele oferecia ajuda para essas pessoas também para se internar. Algumas queriam, a maioria não quis. Mas teve algumas que ele conseguiu revelar. E aí eu começava a olhar como essas pessoas, irmãos, são doentes. Como essas pessoas precisam do Senhor. A vida ali. Às vezes a gente olha essas pessoas maltrapilhas, sujas, e você fala, irmãos, a vida ali. São pessoas dignas também. Elas são pessoas que o vício os aprisiona. É uma coisa assim, demoníaca. E a maioria delas tem família, tá? Teve um deles que ele perguntou assim, fala, grava um vídeo. Ele falou, eu tô com saudade da minha mãe, dos meus filhos. Um rapaz assim, você vê. Aí a mãe entrou, abraçou, o irmão abraçou ele. E aquela mãe chorava. Eu comecei a chorar de ver aquilo. E aquela mãe falava, meu filho, volta para casa, meu filho. Onde que você está? Eu oro por você todos os dias. Eu quero que você volte. Volta para casa, a gente está te esperando. E aquela calma, um dia eu volto, ainda não estou pronto. E eu falava, meu Deus, olha a chance que essa pessoa está tendo. Que o Senhor está fazendo na vida dela. Aquela mãe desesperada. Eu não sei, falando para ele, eu não sei onde você dorme. Eu não sei o que você come. Eu não sei se alguém vai te matar. Sabe assim? E eu fiquei pensando, olha, que vida linda, que rapaz bonito, tem filhos, tem mãe, tem irmão, tem pai. Então, assim, irmãos, o Senhor veio salvar essas pessoas. O Senhor veio salvar pessoas que você não gosta. O Senhor veio salvar. Aquela pessoa que
Você fala assim, meu Deus, não quero nem perto de mim. Deus veio salvar ela. O Senhor veio para buscar essas pessoas. E através das nossas vidas nós vamos ajudar essas pessoas a se consertarem perante nós. Deixa eu chamar o grupo de louvor para subir. Eu já estou encerrando aqui. Irmãos, porque onde Jesus entra, tudo se transforma. Sua casa, sua família, tudo é transformado. O que o Senhor quer, Ele quer que você abra as portas do seu lar. Ele quer que você abra as portas do seu coração. Ele quer que você abra a sua mente, a sua visão, os seus ouvidos, para que Ele possa se chegar até você. Porque o que era importante para Zaqueu, agora não é mais. Sua mente foi transformada. E o que dava prazer a ele, não dá mais. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, coisas que fazíamos, que nós gostávamos, até uma simples cerveja, já não faz mais sentido. Já não faz mais parte da nossa vida. Aquilo não é mais importante, né? Isaqueu entendeu isso. Isaqueu quis isso, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês hoje, que vocês possam refletir durante esse louvor que nós vamos cantar agora. Tem algo tirando a sua paz? Tem algo que está te incomodando? O que nós temos que deixar para trás para poder viver uma vida com Jesus? O que nós temos que fazer, deixar para lá, para que o Senhor possa fazer cumprir o chamado dele sobre nós? O que nós temos feito para que Jesus nos chame pelo nome? Que Jesus falou, Zaqueu, desça depressa. O que eu e você temos feito perante ao Senhor para que Ele possa nos chamar pelo nome? Para que Ele possa nos chamar perto dEle. Hoje o Senhor Ele pode te ajudar a colocar em ordem a sua vida emocional. Ele pode salvar seu casamento. Ele pode te ajudar a instituir sua vida financeira, sua vida com seus filhos. Jesus pode te trazer a paz. Então, irmãos, fale com Ele agora. Abre a porta do seu coração. Que Ele possa entrar e transformar a sua casa. Que a salvação possa entrar para a sua família, através da sua vida. Amém? Os meninos vão cantar um louvor agora, e eu gostaria muito que você que sentiu que essa palavra te tocou, preste atenção na letra dessa música. E cante ao Senhor que diz a letra. Se realmente você entendeu o que foi falado aqui. Se você realmente entendeu e se você realmente quer como Zaqueu quis. Amém?